E que é Pips, daqui João Pedro Gonçalves e bem-vindos a mais um Panóplia de Cenas. Hoje é mais um Cenas Aleatórias, onde vos vou falar de narcisismo e egocentrismo. Sei que parece um bocado narcisista falar sobre isto, mas bora lá. Primeiro é preciso perceber que narcisismo e o egocentrismo, pode ser uma doença, outro é mais uma forma de pensar. O egocentrismo é quase quando uma pessoa tem um padrão de referência para pensar em relação à vida, aos outros e a tudo. O narcisismo, estamos aqui a falar entre aspas, do narcisismo saudável, não é o transtorno narcisista. Porque o transtorno narcisista é mesmo uma patologia, é mesmo algo de foro psicológico e é uma doença que pode e deve ser tratada. Estamos a falar do narcisismo, mas quando aquela pessoa gosta muito de si própria e assim, é mais nesse sentido, no sentido de Narciso, da lenda de Narciso, que ao ver o seu reflexo na água ficou tão apaixonado por si próprio que se afogou a tentar beijar-se. Por isso, é mais nesse sentido. E vou começar pelo narcisismo, porque pode-se dividir isto em duas grandes categorias de narcisismo, o somático e o cerebral. Enquanto que o somático tem mais a ver com a parte física, não é? Que uma pessoa gosta de se vestir bem, de usar roupas caras para impressionar os outros e de andar no ginásio e de ter o corpo bonito para ter a atenção dos outros pela sua parte física, não é? Ou seja, tem muito a ver com a vaidade, até sobretudo com a vaidade e o exibicionismo, mas também temos o cerebral, não é? Que quando um narcisista gosta de se sentir mais inteligente que os outros, ou de saber mais que os outros, ou ser mais culto em relação aos outros, e também ser mais engraçado, não é? Quando gosta de fazer os outros rir. Isto são as duas grandes categorias do narcisismo, que é alguém que consegue perceber os pontos de vista dos outros, ou seja, percebe as ideias, percebe o que o outro quer dizer, mas simplesmente não lhe interessa. Quer dizer, que a opinião do outro simplesmente não lhe diz nada. Isto é uma das grandes diferenças para o egocentrista, porque alguém egocêntrico não consegue sequer perceber o outro, o porquê dele sentir-se assim ou o porquê de pensar assim. E se repararem para pensar, isto acontece muito quando nós somos crianças. Quando nós somos crianças, nós basicamente somos uns egocêntricos de todo tamanho, porque só conseguimos perceber as nossas necessidades, basicamente as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, e não conseguimos criar empatia ou perceber as outras crianças, os outros bebés, os nossos pais, a nossa família. E aqui uma das grandes diferenças é a relativização e a empatia pelo outro. Enquanto que o narcisista simplesmente não quer saber, reconhece, ok, pensas assim, fixe, mas não me interessa. O egocêntrico é ignorante em relação aos outros, simplesmente não se consegue estar no sítio do outro. E o egocentrismo é mais biológico, ou seja, quando não se consegue relacionar ou perceber outro ponto de vista, tem mais ou menos a ver com as conexões, não é? Cerebrais e assim, que não se desenvolvem, que não acontecem, e por isso é impossível alguém perceber algo que simplesmente o cérebro não consegue perceber. É tentar perceber o impossível. E no narcisismo é um bocado diferente entre o transtorno, não é, que já falei, e o narcisismo, e três traços narcisistas, porque há um ou dois traços, como a falta de empatia, não é, a distância emocional e assim, que são mais traços narcisistas do que propriamente o narcisista. E aquelas pessoas que têm a noção que são narcisistas, basicamente o narcisismo é uma componente instrumental que podem usar para manipular pessoas, ou às vezes só para se divertirem um bocado e fazer as outras. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam de armar confusão, não é? Quando estão, por exemplo, num ambiente de festa ou assim, entre amigos, eu gosto de mandar aquela boquinha, como eu gosto de dizer, para armar o cão. Essas pessoas, ou seja, são narcisistas, ou pelo menos têm o traço narcisista de querer alimentar-se do medo e da discórdia, não é? Ou seja, é o narcisismo, e as coisas que fazem é instrumental, gostam de manipular.
E por acaso eu gosto, é um tema que eu gosto de saber mais se sou narcisista e egocêntrico, porque se for bem usado, por exemplo, eu sei que sou um bocadinho narcisista, isso também quer dizer que me dá um pouco de confiança, de autoconfiança e de estímulo e de conseguir fazer as coisas à minha maneira. E também as pessoas que são ligeiramente narcisistas sentem-se líderes e gostam de liderar e fazer as coisas. Encontrei um teste na internet que fiz sobre o narcisismo e tal, que é uma pontuação de até 40, e basicamente falava sobre algumas categorias, explorava 6 grandes tipos de narcisismo. 6 categorias, 6 ou 7 categorias, que por exemplo uma delas é a autoridade, que os narcisistas gostam de ter autoridade, gostam de ter controle sobre as coisas, gostam de saber como elas funcionam. Autossuficiência, ou seja, autonomia, também se alguém consegue estar sozinho e fazer as coisas por si próprio e também não gosta da ajuda dos outros, daí não gostar ou não relativizar a opinião dos outros, perceber a opinião, mas como não lhes interessa para aquilo que vão fazer, né? Como são autossuficientes, não interessa. Complexo de superioridade, que tanto pode ser intelectual, física, emocional, que normalmente sentem-se superiores, também relacionado, não é? Com o facto de não querer saber da opinião dos outros, a minha opinião é melhor, por isso sinto-me superior. Depois, o exibicionismo e a vaidade, que é mais, como já disse, aquela parte física e assim, que por acaso estas foram as 2 categorias que tive menos pontos, entre aspas. Claro que de vez em quando gosto de uma roupa bonita, uma coisa nova, mas não é propriamente, tipo, não é o essencial. Ok, gosto às vezes de estar no centro das atenções, mas nem é o mais importante, não é? Tipo, se tiver atenção fixe, porque às vezes, como já disse, não é? Sou um bocado mais introvertido e ao início custa mais. Depois também temos a parte de ter direito a algo, ou seja, quando uma das vertentes do narcisismo é eu tenho direito àquilo simplesmente porque sou eu e está aliado ao complexo de superioridade, não é? É como temos aquela cena atual, não é? As Karen, que gostam de ter direitos e falar coisas que pensam que não vão ter consequências. É basicamente isto, que no inglês entitlement é o ter direito a algo simplesmente porque acham que é direito. E depois a parte mais manipulativa ou mais exploradora, ou seja, gostar de manipular ou explorar os sentimentos dos outros, ver o que é que vai dar. Isso também é uma parte que às vezes as pessoas narcisistas, que no fundo até são boas pessoas, não gostam muito, ou seja, saber que têm a capacidade para manipular ou para levar as pessoas a fazer certas coisas, mas não é o seu código moral, a sua religiosidade, a sua forma de pensar e a vida em sociedade, não é? Não permite muito isso e às vezes acabam por não ser assim, não gostar tanto de manipular os outros, porque sabem que não é correto. Pois enquanto que o egocêntrico é só uma grande categoria, não está propriamente bem definido, não dá para relativizar, não tem várias categorias, enquanto que o narcisismo, como é algo mais psicológico e mais é algo mais que dá para estudar melhor, também é por isso que está mais documentado. O egocentrismo já não é tão assim, mas por exemplo, um egocêntrico que está super centrado nas suas atividades, e nas suas necessidades, mais nada. E isso leva a que compreenda o mundo só na sua perspectiva, só vê o que quer ver. Acho que é a expressão que melhor consegue definir um egocêntrico, que é só vê o que quer ver. Tem mesmo aquelas palas que não lhe permite perceber os outros. Isso também faz com que a empatia, não é? Como já disse, a empatia simplesmente não existe, é inexistente, é impossível conseguir chegar aos outros. Isto é mais um traço de personalidade, é mais uma forma de ver, de pensar o mundo, do que propriamente uma doença, não é? Porque às vezes há um pouco de estigma em relação a isto, enquanto já me disser narcisista assim, as pessoas levam muito a peito dizer que é um bocado narcisista, que é um bocado egocêntrico, até o egoísta, não é? Que também ouvimos falar muito do egoísmo e do altruísta. Eu acho que é mesmo possível ser narcisista e altruísta ao mesmo tempo.
que isso também acho que tem a ver com um bocado do que a sociedade nos exige, não é? E tentar perceber e ser melhor. Por exemplo, eu sinto que sou um bocado narcisista e altruísta ao mesmo tempo. Apesar de não conseguir relacionar ou não ter aquela empatia 100%, ou a opinião dos outros não me querer dizer nada ou não ser importante para mim, eu mesmo assim quero que os meus amigos, que a minha família, que as pessoas que eu gosto se sintam bem. E apesar de eu não perceber tão bem o porquê elas estarem a sentir aquilo ou porquê estarem tristes, eu quero na mesma fazer o possível para deixá-las bem, para deixá-las felizes, para deixá-las alegres, para fazer com que esqueçam as suas coisas más, os seus problemas. E é tentar saber jogar com isto, não é? Apesar de saber das falhas que tenho e não saber conseguir perceber na totalidade das pessoas, ou eu percebo, mas não é, como é uma realidade completamente diferente da minha. Por exemplo, quando temos pessoas que cresceram em duas infâncias completamente diferentes, não é? Por exemplo, uma pessoa muito pobre e uma muito rica, às vezes a pessoa muito rica, para perceber as dificuldades económicas ou o porquê da pessoa mais pobre não fazer certas coisas, simplesmente não consegue. Porque não é um defeito da pessoa, é simplesmente foi assim que ela cresceu e foi assim que foi ensinada. Ou seja, é uma realidade completamente diferente. Mas apesar disso, apesar de saber que tem essas falhas, quer procurar perceber a realidade dos outros. Apesar de pode não lhe fazer sentido, não é? Por exemplo, eu quando era pequeno, quando sempre tive boas notas, quando era pequeno e assim, mas não tinha, como é que eu ia dizer, não tinha paciência para explicar, não tinha paciência para pessoas que percebiam menos que eu, ou seja, porque, lá está esta parte do egocentrismo das crianças, eu não percebia porque é que os outros não percebiam aquela matéria ou aquela disciplina que eu percebia. Isso causava-me confusão, é quase que parecia que estávamos a falar outra língua. Se para mim 1 mais 1 igual a 2 era tão simples, tão banal, para os meus colegas ou para algumas pessoas não era assim. Isso também tem a ver com algumas diferenças culturais que temos entre países, não é? Nós às vezes portugueses não percebemos certa maneira de pensar, por exemplo, dos alemães. Enquanto eles são muito metódicos e muito certinhos e se calhar não gostam tanto de brincar como nós, portugueses, espanhóis, italianos, latinos, é algo completamente diferente da nossa natureza. E por muito que nós tentemos, podemos não perceber, mas lá está, é aquele bocadinho altruísta de fazer o esforço para tentar encontrar terreno comum. E acho que, apesar das pessoas poderem ter alguns defeitos de personalidade, não é? De não ser as melhores pessoas, isso de ser melhores pessoas e de ser boa pessoa e fazer o bem e assim, é tudo muito relativo, não é? É tudo muita sociedade e, não é? Nós em Portugal temos aquela cultura e aquela histórica judaico-cristã, não é? Aquele moralismo judaico-cristã ainda muito presente em nós, que ser cristão e assim é que é ser boa pessoa. Mas isso não adianta, não é? Acho que todos nós conhecemos pessoas que vão às missas todos os dias, todos os domingos, rezam pai 20 terços por dia, mas depois, no que toca a ser mesmo boa pessoa, não é bem assim. E lá está. Um certo egocentrismo moralista, que as pessoas só vê a sua moralidade e o que é certo, só vê um certo tipo de regras. Isso não leva a nada nenhum, porque no fundo, acho que para além de ser egocêntrico ou narcisista, acho que o mesmo cerne da vida de lidar com as outras pessoas está no egoísta, no altruísta. Porque é aqui que há pessoas que simplesmente, não é? Que não gostam de estar com os outros. E tudo bem, agora, se não julgarem os outros, não impedirem os outros de ser felizes ou não sabotarem os outros, isso já é meio caminho andado. E muitas vezes temos aquelas expressões, não é? Ao menos não atrapalhes, não é? Se há muitas pessoas que simplesmente não atrapalharem a vida dos outros, não comentarem, não criticarem assim, já fazem muito. Ou seja, se remeterem ao seu canto e à sua, entre aspas, insignificância, já ajudam. E acho que isto também é o que nos deve motivar, é ser, pode não ser melhor para os outros ou para nós, mas simplesmente tentar coexistir. Que às vezes a maior dificuldade é perceber os outros, perceber o ponto de vista dos outros e simplesmente coexistir. Não é preciso, isto certo e errado é relativo, não é? Uma pessoa está certa ou está errada vai depender sempre de muita coisa. E a coexistência e a tolerância é o futuro. É o grande desafio do século XXI, é nós temos esta tolerância e conseguimos coexistir. E acho que pelo menos gostava de acreditar que estamos todos a caminhar para algo mais global, para algo que diz respeito a todos. Porque, por exemplo, na questão
do aquecimento global e das alterações climáticas, é algo que, isto certo ou errado, já deixa de ser muito relativo. Está certo ou errado, o importante é salvar o planeta. E esta coexistência entre a economia, as questões ambientais e a sociedade é um dos temas que nós temos de batalhar. E eu sei que divaguei um bocado, e isto podem-se preparar que vai acontecer muitas vezes, mas isto do egocentrismo, do narcisismo, não quer dizer que seja só a nível pessoal, não é? Tem também a ver com as sociedades e com as religiões e com mesmo a forma de pensar de certos povos. Por isso, gostava de saber se vocês sentem se são narcisistas ou egocentristas, ou se simplesmente são pessoas de bem, como certos indivíduos gostam de dizer, são portugueses de bem. E isto foi uma mistura entre coisas mais científicas e mais opiniões, mas foi o tema que eu quis abordar hoje. Por isso, obrigado por terem ouvido. Não se esqueçam de seguir a página e deixar recomendações e dar a vossa opinião. E por isso, até à próxima. Bye bye, pessoal.